Mas começando então a história de Sansão, Rodrigo, talvez a gente tenha um vestígio do caráter de Sansão aqui e talvez da dificuldade dele. Porque diz que Sansão foi a Tímna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Uhum. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Ou seja, com o passar do tempo, a gente vê que, na verdade, o que ele queria com ela era, assim, primeiro, ela era uma pessoa de uma fé diferente da dele. Uhum. Jugo desigual. Então você tem um jugo desigual, o que costuma trazer muitos problemas no casamento, costuma ser uma grande dificuldade, é até um conselho bíblico, né, sobre o jugo desigual, primeira coisa. E no final das contas, tiveram desavenças por causa disso. Então isso aqui revela um pouco dessa entrega à paixão, dessa talvez dificuldade de aplicar talvez os princípios de uma forma racional antes de se entregar, né, ao que a carne pode controlar. Mas de fato ele se apaixonou aqui por essa mulher que era filisteia, né? O que acontece a partir desse momento, Rodrigo? Bom, a primeira coisa que chama atenção, deixa eu explicar para o pessoal o que significa julgo desigual. As pessoas às vezes se ofendem com essa expressão, mas é muito importante quando você vai se casar com uma pessoa, ver se vocês estão no mesmo nível. As novelas da emissora mais famosa do Brasil trouxeram a ideia muito romântica. Basta amar, né? O amor sem a responsabilidade é apenas uma paixão. Uhum. E o pessoal confunde amor com paixão. Aí vem essas histórias de Cinderela, de Branca de Neve, de Cinderela, de Romeu e Julieta, e as pessoas, ou das novelas, como eu falei, e pensam assim, não, o amor supera tudo, o amor supera tudo, o amor supera tudo. E não supera nada, depois que passa aquela paixão, a coisa vai. Então é muito importante, quando você vai gastar, você pretende ter o resto da sua vida ao lado da pessoa, que você esteja num jugo não desigual. O que é o jugo desigual? Na época bíblica, quando eles colocavam os animais para arar o campo, era geralmente um burro e um boi, ou 2 bois. Então colocava o que a gente chama no Brasil de cangalha, a canga, né? Aqui, o jugo. Então você coloca num animal e coloca no outro. Se um dos animais for mais rápido que o outro ou mais baixo, o arado não vai dar certo, porque um vai mais na frente, ele vai girar, ou vai ficar muito baixo. Então tem que estar em jugo igual, não em jugo desigual. E o jugo desigual pode ir, por exemplo, você é uma pessoa católica fervorosa e vai à missa todo domingo e comunga e segue os 7 sacramentos da igreja, não 7, né, porque senão você seria padre, mas assim, segue os sacramentos da igreja, segue os sacramentais também, você faz a novena na sua casa, tudo de um católico fervoroso você tem. Aí você agora vai casar com um jovem que é da Igreja Batista da Lagoinha. Quando nasceu o primeiro filho, vai começar a ter problema. Porque se você, mulher, é católica, você quer batizar o filho na igreja católica, e você tem o direito, você é mãe, a sua fé é católica, você quer ensinar para ele a fé católica. Mas se você é da Batista da Lagoinha, não, você quer batizar quando ele for adulto, ou pelo menos jovem, não criança, com uma aguinha na cabeça, quer batizar por imersão depois de uma certa idade. Qual dos dois? Vai começar uma briga. Aí começa uma briga. Aí você quer que quando criança o bebê vá para o catecismo, mas ele quer que vá para a escola dominical. Então, essas coisas todas têm que ser muito bem colocadas antes. Aí não é uma questão de falar assim, quer dizer que só porque eu sou católica eu não sou digna de casar com ele? Só porque eu sou da Batista eu não sou digno de casar com ela? Não é isso. É questão de julgo desigual. Eu caso e eu quero viver rodando o mundo. Mas a moça que eu estou casando, ela quer ficar perto dos pais, ela não quer sair dos pais. Então essas coisas têm que ser conversadas. E hoje os jovens são muito estimulados à filosofia de Sansão, ao impulso. Olha quando os pais dele falam assim, Sansão, será que você não encontra entre os seus parentes ou entre o nosso povo uma moça para casar com você? Tem que ir nos filisteus, incircuncisos? De novo. Já foi um conselho racional. Irracional. Né? Aí ele falou essa frase aqui, mas Sansão disse ao seu pai, busquem essa mulher para mim, porque só dela que me agrado. No hebraico tá, ela agradou os meus olhos. Isso, é um amor meio romântico, mas carnal ali. Mais carnal. Aí o pai concedeu. Aí você nota de novo, Manoá
Sempre deixando. Os pais também, assim, não eram muito firmes com Sansão. Mas você percebe que esse casamento dele, ele não foi um casamento, assim, popular dentre os hebreus. Por quê? Uma coisa muito importante no casamento era que o noivo tinha aquela corte chamada de os amigos do noivo. Até na parábola de Jesus das virgens prudentes e tudo, tem a visão das virgens que acompanhavam a noiva, e o João Batista anunciou como sendo o amigo do noivo. Então tinha o amigo e os amigos do noivo, que eram como se fossem os cerimoniais ali que participavam do noivo. Sansão não tinha isso, tanto é que no capítulo 14, verso 16, diz que o pai de Sansão foi à casa daquela mulher que Sansão... foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Por que os filisteus foram lá e convidaram 30 para estarem no banquete de Sansão? Porque ninguém hebreu foi. Então significava que o casamento dele era realmente impopular. E os filisteus viram ali uma oportunidade de tirar proveito da situação.